Ora viva, muito bom dia, são 7 horas em todo o espaço nacional, chegamos com a edição número 4 da semana do Manhã Girassol. Temos na bagagem o melhor da informação, 2 horas de interação dinâmica, vamos juntos nesta jornada até bem perto das 9 da manhã. Bem-vindos. Bom dia, Girassol. Vamos, como tem sido habitual, começar com o trânsito, espreitar a movimentação rodoviária nas principais artérias da capital do país. A primeira fotografia do trânsito nesta quinta-feira, o primeiro contacto com Ernesto Jaime. Ernesto, muito bom dia, daí onde te encontras, qual é a movimentação, como é que está o trânsito? Fluido, carregado, que imagens é que podes nos dar a ver a esta altura? Vamos voltar a olhar para o trânsito, ou vamos olhar para o trânsito lá mais para frente. Vamos espreitar as primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais nesta quinta-feira. Começamos nesta primeira ronda na capa do Jornal de Angola, que titula Conferência da ONU sobre Desenvolvimento. Encerra hoje, Angola defende nova ordem financeira para contrapor crise da dívida em África. 50 anos de independência nacional, cerimónia de condecorações homenageia a criança angolana. Na capa do jornal O País, próximos 4 anos, BAD injeta mais de US$1 bilhão para investimentos em Angola. Mais celeridade, executiva aposta na eficácia do plano de atribuição do bilhete de identidade. Estamos na imprensa portuguesa, precisamente na capa do Jornal de Notícias, que escreve Sócrates, acusado de receber 3 remessas de dinheiro enquanto era primeiro-ministro. O julgamento começa hoje, mais de uma década depois da detenção. Luís Filipe Vieira, candidato à presidência do Benfica. Estamos no The New York Times, que titula Um punho de opositores do Partido Republicano impede que o projeto de lei de Trump avance. Deixamos as principais páginas, ou as primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais. Rumamos para Girassol FM. Bom dia com energia, o matinal da Girassol FM. João Alves, bom dia. Hoje é quinta-feira, prenúncio de fim de semana. Como vão as coisas já nesta segunda hora de emissão, nesta quinta-feira, hoje 3 de julho de 2025? João Alves. Bom dia, Iracelma. Bom dia. Boa música, como sempre, as gingas do Maculusso. Estávamos aqui embalados, né, a ouvir esta voz magnífica de Jarci Pegado, né, faz parte das gingas. Este grupo de meninas do Maculusso que fizeram e continuam a fazer muito sucesso, pois embora agora este grupo já ter algumas pessoas fora, né, algumas integrantes, exatamente. Mas ainda assim as músicas são boas de serem ouvidas. Então, e este agrupamento está entre os está entre os agrupamentos, não é? Passa aqui o pleonasmo, que estão a ser condecorados nesta terceira cerimónia de condecorações no quadro das celebrações dos 50 anos da nossa independência. Um reconhecimento merecido. É verdade, falei disso há pouco tempo mesmo, aqui na Girassol FM. Alguém deve estar a dizer, olha, estão-se a combinar, mas não. Não, mas é a informação que não para, a informação é dinâmica, não é? E o nosso objetivo é manter sempre os nossos telespectadores e radiovintes informados sobre tudo aquilo que acontece também, que acontece aqui no nosso país e além das nossas fronteiras. E é isto que nós estamos a fazer. Está tudo bem consigo, Iracelma? Eu estou ótima, sempre bem. Quinta-feira é a sexta mini. Quinta-feira, sexta mini. Amanhã já começamos a pensar no fim de semana. Amanhã já começamos a pensar no fim de semana. Mais um, não é? Teremos 2 dias de descanso.
Não é? Porque na segunda-feira, dia 7, que é um dia de grandes novidades aqui para a Rede Girassol, nós voltaremos com o mesmo objetivo, com a mesma dinâmica, com a mesma garra, manter informados os nossos telespectadores, exatamente com a mesma energia, manter informados os nossos telespectadores, rádio ouvintes, e é isto que nos caracteriza, não é? É isso que nos faz bem. Olha! É verdade, acordar cedinho, sair da cama e ter este compromisso, começar a pensar, temos mais um programa, então temos de caminhar porque para frente é o caminho. Exatamente. É então começamos às 6 da manhã, como sempre. Aqui já tivemos variadíssimas mensagens dos nossos estimados ouvintes a propósito de como é que está o movimento do trânsito lá fora. Temos também, como sempre, a presença da nossa equipa móvel com o Ernesto Jaime à cabeça para dar-nos conta de como é que está o movimento e vamos fazendo acontecer esta manhã, uma manhã amena, uma manhã podemos assim caracterizar de fria, aliás é próprio desta época do Cacimbo, quando as temperaturas marcam uma mínima de 20 graus e uma máxima de 26 para hoje aqui na cidade capital, a nossa Luanda. Esperar que o ouvinte e também o estimado telespectador saia agasalhado de casa porque provavelmente teremos algum friozinho a mistura com um pouquinho de calor. É verdade. Sim, vai o tempo. Nesta manhã, as gingas, a semelhança de outras músicas, outros convidados da nossa seleção para hoje, quinta-feira, continuam a pisar este grande palco do Bom Dia com a Energia e você fique sabendo, meu caro telespectador e ouvinte, que cada conquista é um reflexo do esforço investido. Você é capaz de realizar mais do que imagina. Acredite nisso. O sucesso de 1% de inspiração e 99% de trabalho duro resulta num dia magnífico para si. Não desista, Iracelma. Cada dia é uma chance de recomeçar e fazer cada vez melhor. E nós estamos a recomeçar e a fazer cada vez melhor para os nossos rádio ouvintes e também telespectadores. Olha, João Alves, vamos colocar um ponto e vírgula nesta nossa conexão permanente. Nós voltaremos a qualquer momento. Ou seja, vamos levar a televisão à rádio e trazer a rádio para a televisão. É assim mesmo, esta conexão. Um bom dia para os telespectadores, um bom dia para si. Iracelma, então voltamos a qualquer instante. Bom dia para os nossos rádio ouvintes. Bom dia com a energia, João Alves. A nossa primeira conexão com a Girassol FM. Nesta quarta-feira vamos olhar para a atualidade. Diversas personalidades da política, gestão, diplomacia, educação, comunicação social e muito mais foram outorgadas com a Medalha de Paz e Desenvolvimento o contributo dado em prol do país. As medalhas foram impostas pelo Presidente da República, João Lourenço, em mais uma sessão de condecorações por ocasião dos 50 anos da independência nacional. Da política à diplomacia, da gestão pública à educação, da comunicação social, figuras e instituições que contribuíram para o progresso de Angola foram condecoradas pelo Presidente da República, João Lourenço, numa cerimónia que durou praticamente o dia todo. Para a terceira cerimónia de condecorações, foram identificadas mais de 600 personalidades. Entre os antigos gestores públicos, realçamos os nomes de Carlos Sumbola, antigo PCA da Indiama. As condecorações organizadas pelo nosso governo no âmbito de 50 anos da nossa independência representa a valorização histórica dos últimos 50 anos também do nosso país, não é? Então isso vai permitir-nos dar uma olhada naquilo que é o nosso passado, para entendermos melhor o nosso presente, para, da melhor forma ainda, projetarmos o futuro. Na diplomacia foi condecorado o embaixador Albino Malungo, que lembrou dos tempos em que foi ministro da Ação Social numa fase complicada do país. Satisfeito, mas valorizo o ato, parabenizo o governo, porque são atos que a sociedade precisava. Valorizo, que condecorar significa valorizar. Precisamos valorizar a nossa cidadania. A jornalista e apresentadora da televisão pública de Angola há vários anos, Ana Lemos, e o presidente da ANEP, António Pacavira, estiveram igualmente entre os homenageados nos setores da educação e da comunicação social. Diz-me muita coisa, diz-me tudo. É um momento único, um momento de muita alegria, de enorme satisfação. É um misto de emoções muito grande, mas mais do que tudo é um momento de tamanha gratidão.
De facto, são quase 40 anos ao serviço da comunicação social, a partilharmos um caminho longo, um caminho de muitos espinhos, muitos momentos bons e muitos momentos maus, que esperamos que venham a inspirar alguma geração. Primeiro quero agradecer ao Sr. Presidente da República em particular e à Comissão em geral por me ter nomeado para esta categoria, Paz e Desenvolvimento. Fazer educação é trabalhar continuamente para o desenvolvimento. O que temos de fazer, na verdade, é reestruturar o nosso sistema educativo para que possamos criar um desenvolvimento pleno e sustentável para os próximos 50 anos. O primeiro momento da terceira cerimónia de condecoração esteve reservado para a categoria de independência, composta por figuras que, direta ou indiretamente, contribuíram para que Angola se visse livre do jugo colonial. Nesta terceira fase de condecorações, devem receber a medalha comemorativa dos 50 anos da independência nacional, mais 654 entidades entre nacionais e estrangeiras. O período da manhã esteve reservado à categoria de independência, uma homenagem para aqueles que, direta ou indiretamente, lutaram para que Angola se visse livre do jugo colonial. Para os condecorados nesta categoria, o sonho de ver Angola livre os motivou a lutar. Sonho este que continua, mas agora para construir uma Angola melhor para todos os angolanos. Passar 50 anos é algo que cada angolano e todo angolano deve almejar. Deixa-me dizer que no meu caso começou do meu pai. Meu pai foi preso primeiro em 1922 porque era resistente, era um homem ali na zona de Calombloca que lutava com os jovens para mudar a atitude de fazer de nós angolanos servis apenas e servis para outros, não para nós. E depois esteve preso em 59 como prisioneiro do processo 50, foi um dos primeiros a ser preso. Então está no nosso DNA lutar para atingir isto que temos hoje. Grande parte do princípio da nossa independência eu partilhei a pedido de dois camaradas, um já falecido, o mais velho de 11 e o mais velho Nal. Partilhei a reportagem de guerra do país inteiro. Estivemos fazendo reportagem de guerra por todo este país, de maneira que, quando isto se tornou dos fundadores da emissora oficial de Angola, de maneira que hoje esta atribuição para mim é um instante de gratidão e, sobretudo, de felicidade. O reconhecimento estende-se também àqueles que deram o seu contributo, mas que já não se encontram em vida. Para os seus entes queridos, este momento vem valorizar um legado que deve ser seguido. Nesta data tão importante, que é o 50º aniversário da Independência Nacional, decide homenagear duas pessoas da mesma família. Eu penso que isto é um motivo de orgulho, não só para os homenageados, no caso concreto eu e o meu falecido irmão, que aqui represento, mas também para a família. É um motivo de orgulho, é um motivo de grande honra ter tido alguma participação, alguma presença, alguma entrega para que Angola um dia se sentasse à mesa das nações, o que aconteceu no dia 11 de novembro de 75, que é aquilo que eu costumo chamar o nosso aniversário coletivo. A atribuição de medalhas comemorativas dos 50 anos da independência é uma iniciativa do chefe de Estado angolano que visa distinguir personalidades angolanas e estrangeiras que contribuíram de forma significativa na defesa da pátria, da soberania nacional e da integridade territorial e na conquista da paz e da reconciliação nacional. O ato é ainda justificado pela intervenção de entidades destacadas no processo de reconstrução do país no período pós-independência,
no desenvolvimento nos domínios econômico, social, cultural, militar e diplomático ou o bem-estar das populações, artes, ciência, educação e desporto. Grupos musicais como SSP, Sex Love, Sasa Choco Internacional e outros foram condecorados com a Medalha de Paz e Desenvolvimento. Os artistas enaltecem a iniciativa do Presidente da República, João Lourenço. SSP e Sex Love são grupos que marcaram época no cenário musical nacional. Mesmo marginalizados pelo estilo de música que apresentavam na altura, os jovens optaram por insistir e a condecoração por ocasião dos 50 anos da independência nacional significa que valeu a pena persistir. Sim, temos que agradecer a todos. Eu acho que não existe Angola sem cultura, sem música. Eu penso que todos os artistas foram homenageados, condecorados hoje, merecem, fazem parte dessa história dos 50 anos de Angola, então acho que agradecer aqui a Sua Excelência, o Presidente da República. Nós somos praticamente os revolucionários da música moderna angolana e naquele tempo música e rap não existia, só existiam os músicos da primeira grandeza. Então é normal, hoje enquanto mais velhos, percebemos o porquê da resistência dos mais velhos, porque só havia samba, kizomba e outros estilos folclóricos. E o rap, aliás, nem havia kuduro. Então, abrir esta porta foi difícil. Naquele tempo também não havia internet, não havia WhatsApp, só havia a TPA1, nem havia a TPA2, ou seja... Então, dizer que realmente foi difícil, mas eu acho que valeu a pena e por isso é que estamos aqui. Esse prémio é extensivo ao O2. Quer dizer que valeu a pena toda a dedicação, todo o sacrifício, todo o esforço, numa altura em que o país estava numa situação extremamente complicada, estávamos ainda em guerra quando começamos e nós de alguma forma animávamos as pessoas, contribuíamos para que pensassem positivamente, sendo uma lâmpada na vida daqueles que precisavam conforto com a nossa música, com as nossas palavras, e esse reconhecimento pelo nosso contributo não tem preço. Muito obrigado ao Criador e aqueles que fizeram naturalmente, é o nosso público, os nossos fãs, o nosso povo que fez com que a gente estivesse aqui, então o nosso muito obrigado mesmo. O grupo Gingas do Maculuço, considerado por muitos a principal banda musical feminina de Angola, vê na condecoração o reconhecimento de todo um trabalho desenvolvido em prol da cultura nacional. É um reconhecimento. E é uma alegria muito grande, é a validação de todo o trabalho feito e é sobretudo olhar para toda a obra que ainda continua, graças a Deus, muito viva, como um verdadeiro contribuinte para a grande Angola, nestes 50 anos. No domínio das artes, a medalha da classe Paz e Desenvolvimento foi também entregue aos grupos Tungila Tuajocota, Moioeno e Sasa Choco Internacional. É um momento de alegria, isso faz-nos crer que, afinal de contas, o que temos feito não foi em vão. Vamos continuar a fazer e dar o nosso máximo para o engrandecimento da nossa cultura. Vou agradecer muito a Sua Excelência, a nossa Presidente da República, que conhece esse nome do Sasa Choco Internacional. É um bom gesto para nós. Vou agradecer muito a todo vindo de Angola, que agradeço Deus também, avança para a nossa independência e ir à frente conforme nós estamos a viver. A terceira cerimónia de condecorações por ocasião dos 50 anos da independência nacional continua nesta quinta-feira. Angola aproveita apenas 1% dos financiamentos multilaterais destinados à África, apesar de contar com instituições como o Banco Mundial, que responde por mais de 85% do apoio multilateral recebido no país. A constatação foi feita durante a conferência As Multilaterais e o Financiamento ao Desenvolvimento, realizada esta quarta-feira em Luanda. Angola conta com o apoio de instituições como o Banco Mundial, que responde por mais de 85% do apoio multilateral recebido no país. Apesar disso, o país aproveita apenas 1% dos financiamentos multilaterais destinados à África. A constatação foi feita durante a conferência As Multilaterais e o Financiamento ao Desenvolvimento, realizada nesta quarta-feira em Luanda.
Após a Guerra Civil, Angola esteve muito virada para a China, foi uma opção, ainda há aqui um longo percurso a fazer, portanto é preciso apostar também numa certa diplomacia económica, participar nos fóruns adequados para poder captar um volume cada vez maior de financiamento. O representante adjunto do PNUD em Angola disse que a agência tem um plafond financeiro de 60 milhões de dólares destinado a setores como saúde, agricultura, energia e ambiente. Gabriel Dava revelou que um dos entraves enfrentados é o acesso a zonas remotas e excessos burocráticos. Dei aqui alguns exemplos onde uma comunicação entre duas instituições pode levar 1 mês ou 2 meses, onde a aprovação de um projeto pode levar 3, 4 meses, quando pode passar por uma simples assinatura. Portanto, são alguns exemplos dos processos burocráticos que emperram a agilidade, a aceleração da implementação dos projetos. Angola precisa ultrapassar desafios como a gestão da dívida pública e melhorar os riscos macroeconómicos no setor público para atrair mais financiamento. A declaração foi feita pelo representante do Banco Africano de Desenvolvimento, Pietro Toigo, que avançou que a carteira do banco para Angola é de 1,5 mil milhões de dólares e que, desse valor, já 40% foram desembolsados. Para o setor privado, o constrangimento maior é um pouco a qualidade, a bancabilidade dos projetos, em termos de ter relativamente ainda poucos projetos que conseguem exportar e, como consequência, a ultrapassar o problema do risco cambiário. As declarações foram colhidas durante uma conferência técnica que reuniu várias multilaterais, gestores públicos e empresários com o objetivo de analisar os entraves no acesso ao financiamento internacional. Mais um contacto com a Girassol FM nesta quinta-feira. Olá, João Alves, a dar indicações certamente, a orientar os colegas. João Alves. Nós vamos ter o João Alves daqui a pouco, daqui mais a alguns minutos. Vamos voltar à Girassol FM. João, consegue ouvir-me? Não é desta. Vamos olhar para a previsão do tempo. A Luanda que vai estar com um dia encoberto, temperatura mínima de 20 graus e máxima de 20 graus Celsius. A umidade prevista vai até aos 77%. Seguimos para o primeiro intervalo desta edição. Renovados os votos de bom dia, Manhã Girassol, nesta edição de quinta-feira. Vamos voltar a manter o contacto com a Girassol FM nesta edição. Olá, João Alves, uma vez mais bom dia. Esta é a nossa segunda conexão nesta edição de quinta-feira, 3 de julho. É verdade. Olá, Iracelma. Bom dia, bom dia. Mais uma interação, não é? É verdade. Voltamos a invadir, no bom sentido, o bom dia com energia. Essas invasões são muito boas. São saudáveis. Terminam numa conexão, não é? Uma conexão perfeita, algo que só é possível numa multiplataforma, como é o nosso caso. Como a nossa. E nestas manhãs de segunda a sexta-feira. Hoje é quinta-feira, nós estamos a galgar já mais uma hora deste nosso percurso. Vamos terminar às 9 da manhã, praticamente a sua semelhança. O Manhã Girassol também termina praticamente às 9, aproximadamente às 9 horas, e nós continuamos a fazer aqui este nosso encontro com palavra e também a boa música. É uma altura, estimados telespectadores e também ouvintes, para nós avançarmos para mais um dedo de conversa neste nosso encontro quinta-feira, e para tal eu tenho o Sr. Alberto Domingos, que vai nos falar da FINI 2025, que é uma feira internacional de negócios imobiliários. Muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa, este Bom Dia com Energia da Girassol FM. Bom dia, Alves, bom dia, ouvintes da Girassol FM. Portanto, meu nome é Alberto Domingos, sou um dos organizadores. Faz parte da organização da FINI. FINI 2025. Bom, a FINI
Trata-se de uma feira internacional de negócios do setor imobiliário que vai acontecer pela primeira vez em Angola nos dias 4, 5 e 6 de julho. Okay. Portanto, onde é que vai acontecer? Bom, a feira vai acontecer no Shopping Popular, aqui no Camama, e para o efeito temos a confirmação de 200 expositores chineses. Estamos a falar de grandes fabricantes que vão vir da cidade de Linyi. Para termos uma ideia, Linyi é o coração, portanto, da produção industrial chinesa. Localmente, temos também mais de 200 Mas só teremos a presença de chineses nesta feira? Não teremos só a presença de chineses. Na verdade, teremos presenças de chineses, angolanos, empresas de outras nacionalidades. Portanto, mas com maior destaque para a China, então, neste caso. Com maior destaque para a China, pela quantidade de empresas que vão aparecer na feira. Quais são os objetivos de realização desta feira? O que é que os motivou a organizar, portanto, a FINI 2025? Bom, temos vários objetivos que nos motivaram a realizar esta feira, entre os quais temos aqui a destacar também que a organização quer trabalhar com as autoridades, não é? Para ajudar a reduzir também o déficit habitacional. E acreditamos que fazendo feiras desta natureza, colocando, portanto, fabricantes, empresas locais de construção, poderão então encontrar caminhos viáveis para este desiderato e também impulsionar o próprio crescimento econômico do país. Uma oportunidade que vai ser dada durante esses dias, de 4 a 6, começa já amanhã. Começa amanhã. Uma oportunidade a ser dada para os visitantes também se aperceberem de algumas modalidades de construção, algumas modalidades de contratação para aquisição da casa própria. Da casa própria. Talvez seja por aí a ideia, não é? Seja por ali. Também é fundamental aqui realçar que o setor imobiliário é extensivo. Nós aqui vamos englobar as imobiliárias, as construtoras e outras empresas que a sua linha de atuação converge também com o setor imobiliário. Olhando para o nosso país, Angola, como é que vê o setor imobiliário nesta altura? Bom, nessa altura temos um setor, digamos assim, com muita oferta e pouca procura. Há muita oferta e pouca procura? Pois, há oferta e pouca procura, mas a oferta que temos é alto padrão. E a procura... Talvez daí o que acaba de dizer, porque o que se nota mesmo é que há mais procura e pouca oferta, mas afinal de contas depende muito também da questão de como adquirir este imóvel. Como adquirir, ou seja... Olhar para os preços, talvez. Exatamente, o poder de compra da população reduziu, hoje é mais difícil alguém comprar uma casa a pronto pagamento, que anteriormente era diferente. Portanto, o cenário é este aqui, não há poder de compra por parte da população. Existem poucas construções também e, nessa altura, não se consegue atender à demanda em função dos custos mesmo, custos operacionais para a construção de casas. E talvez então, as modalidades, as modalidades também. De pagamento, porque olhamos, queremos uma T3, uma T2, por exemplo, e já começamos com um pagamento na ordem dos 50%, está aquém, às vezes, do bolso de quem está interessado na aquisição de uma casa. De uma casa, pois. Mas eu acredito... E nestas feiras, desculpe só, nesta feira vocês vão... Sim, Iracelma? Pronto, nós já tivemos aqui o essencial desta informação da FINI, a Feira Internacional de Negócios Imobiliário, não é? Que vai decorrer de 4 a 6 deste mês, começa já amanhã. A informação pontual para os nossos telespectadores e radiovintes e desta forma também colocamos um ponto e vírgula nesta nossa interação. É verdade, vamos continuar aqui deste lado, fazendo acontecer esta manhã de informação e música e dando continuidade, no caso, passa a redundância, com a nossa conversa com o Sr. Alberto Domingos, que pertence à organização da FINI 2025. Um bom dia para si, Iracelma, e também para os telespectadores. Continuamos deste lado, então íamos falando... Nós seguimos aqui no Manhã Girassol, vamos à rua saber como está o trânsito nesta quinta-feira, como estão as coisas. Com o suporte do CISP, temos a esta altura a Rua da Samba, no Hospital da Samba, o trânsito completamente carregado na via principal, diferente da via de serviço, mas para quem a esta altura vai circular por este troço aqui em Luanda, um troço crítico, este é o cenário, trânsito completamente carregado.
Ficamos com o essencial da movimentação na estrada principal da Samba, onde o trânsito está completamente carregado. Se vai circular por este troço, paciência é que esta equipa lhe recomenda. Vamos olhar para as primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais. A segunda atualização nesta edição, começamos na capa do Folha de São Paulo, que titula INSS, o Governo prevê devolução de descontos indevidos do INSS a partir do dia 24, com recursos fora da meta fiscal. Valores estimados em 2 bilhões de reais devem retornar melhor a partir de 24 deste mês. O Executivo deve editar medidas provisórias para fazer pagamentos. Estamos no The Times, o jornal britânico que escreve: o futuro de Rivers como chanceler está em jogo após emocionantes perguntas do primeiro-ministro. Rumamos para a Espanha, estamos a olhar para a capa do La Vanguardia, que escreve: atritos na coligação, Sumar critica duramente o PSOE pela sua passividade. Os sócios exigem medidas contra a corrupção, mas sem infringir a lei. Rumamos para a França, estamos a olhar para a página principal, ou a primeira página do Le Figaro, que escreve: Bayrou, a coligação de Bayrou minada por divisões e ambições, menos de um ano após a conclusão de um acordo conveniente para bloquear a esquerda. Os aliados da direita e do centro demonstram as suas divergências tanto no governo como na Assembleia Nacional. A capa do jornal desportivo A Bola: Vieira agita Benfica, prepara-se para entrar nas eleições e baralhar o jogo. Decisão do antigo presidente pode definir o rumo da campanha. Entrada em cena faz repensar estratégias de candidatos e pré-candidatos. Assim está a imprensa nacional e internacional nesta nossa segunda ronda pela imprensa. Vamos continuar a olhar para a atualidade. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social vai apresentar hoje aqui em Luanda o balanço das ações realizadas do setor durante o primeiro semestre deste ano. O evento, que será orientado pelo Secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, Pedro Filipe, vai abordar questões relacionadas com o emprego, Plano Estratégico 2025 do Instituto Nacional de Segurança Social e ao novo diploma de invalidez. Em relação à Inspeção-Geral do Trabalho, será informado sobre o ponto de situação da regularização do setor laboral e o impacto na economia. Será também apresentada a nova Lei do Trabalhador Estrangeiro Residente. Vamos pegar a nossa calculadora. O tempo é para olharmos para a economia do dia, a economia que comanda as nossas vidas. O Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, IGAP, rescindiu esta semana o contrato de gestão privada da fábrica têxtil Comandante Bula, ex-Satec, localizada no Dondo, município de Cambambe, com a empresa privada angolana Carrinhos, proprietária da Testaf. Assinaram o documento para a rescisão formal do contrato o presidente do Conselho de Administração do IGAP, Álvaro Fernão, e Nuno Andrade, administrador da Testaf. Em declarações à imprensa, o presidente do Conselho de Administração do IGAP, Álvaro Fernão, esclareceu que a fábrica volta à esfera do Estado depois de ter sido privatizada em 2022. Avançou também que o fim da parceria deve-se a cláusulas contratuais, mais precisamente com a operacionalização, produção e quantidade daquilo que a instituição tem como produtos da fábrica. O
O governo vai investir 25 mil milhões de kwanzas para a construção e apetrechamento da lota do Porto Pesqueiro do Tomboa, na província do Namibe. A despesa foi autorizada nesta semana em despacho presidencial. O documento assinado pelo chefe de Estado justifica a despesa com a necessidade de reforçar as infraestruturas portuárias de suporte à atividade pesqueira, dotando-as com lotas integradas, estruturas fundamentais à realização da primeira venda, a regulação da atividade e a garantia da qualidade do pescado para o consumo. Afinal, o aumento salarial dos jornalistas da imprensa pública carece ainda de aprovação do governo. A Comissão Nacional que integra os conselhos de administração dos órgãos de comunicação social públicos esclareceu à imprensa nesta quarta-feira que se trata apenas de uma proposta que foi remetida ao governo para avaliação e decisão final. Segundo o porta-voz da comissão, Pedro Neto, no âmbito da comissão negocial, que inclui todos os órgãos públicos de comunicação social, chegaram à conclusão, após análise orçamental, que a combinação entre a progressão da carreira e o ajustamento salarial apresentaria um impacto de cerca de 58% já a partir de agosto. Pedro Neto desmente assim informações segundo as quais os jornalistas dos órgãos públicos terão um aumento salarial de 58% já a partir de agosto. Continuamos com a atualidade. No Banhá Girassol, os investimentos públicos atingiram cerca de 23,51% de execução orçamental no primeiro trimestre deste ano. A informação consta do relatório parecer conjunto de execução do Orçamento Geral do Estado referente ao primeiro trimestre de 2025, aprovado pela Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional. O relatório apresenta também os resultados da execução orçamental por via do balanço orçamental financeiro, patrimonial e da demonstração das variações patrimoniais. As despesas executadas no âmbito do Programa de Investimento Público, estas foram avaliadas em 1.331.841 milhões de kwanzas, representando Quilamba. A localidade conta com apenas uma escola de 6 salas para todos os alunos da primeira a 6ª classe e um posto médico que, segundo os moradores, atende apenas efetivos das Forças Armadas angolanas. Este é o bairro denominado Tombo, um bairro pertencente ao município do Quilamba. Aqui existem também problemas de vária ordem. Na zona, há apenas uma escola com 6 salas de aulas que lecionam até a 6ª classe. Aqui existe apenas um centro médico e que só atendem elementos afetos às Forças Armadas angolanas. Com imagens de Alexandre Garrido, Mandela Silva, no bairro Tombo. Depois da radiografia dos bairros Quenguela 2, Calilongue, Cabeça do Boi, Mutunda, Kididi e Onga Quilau, chegou a vez do bairro Tombo, um bairro ribeirinho em que também existem problemas de vária ordem em termos de serviços sociais. Mas neste já tem uma escola com 6 salas de aula e o subdiretor pedagógico Manuel Domingos diz que as salas não são suficientes para satisfazer as necessidades da população mais jovem. A escola é composta por 6 salas de aulas e as 6 salas não será possível para aguentar a demanda de todos da população. Precisamos que tenha que aumentar, pelo menos a escola também tem que ter uma sala, tem que ter 7 salas de aulas. E também nós estamos com dificuldade que a escola é só primária e também precisamos da escola para o primeiro e segundo ciclo de ensino. Porque quando nossos alunos chegam até a 6ª classe, são obrigados a deslocar em outras áreas para poderem estudar. No bairro
as atividades predominantes são a extração de maruvo e a pesca de subsistência do cacuço e do bagre. Porque é isso de agricultura que as pessoas vivem. E em pequena escala também captura de peixe. E se a agricultura que as pessoas vivem, as áreas estão inundadas, as pessoas estão totalmente famintos. Moradores dizem que o posto de saúde existente na zona só atende elementos afetos às Forças Armadas angolanas. E quanto à água potável, os militares de vez em quando vão facilitando os moradores com água do tanque, mas maioritariamente consomem mesmo água bruta do rio. E a segunda coisa é mesmo hospital que nós queremos aqui, porque nós aqui estamos mal. Não temos hospital, só atendem mesmo os elementos das Forças Armadas. Lá só para atenderem o povo tem que ser com o próprio chefe do posto médico. Sem ele não podem fazer nada. Água potável mesmo nós aqui não temos. Até os que nos ajudam em termos da água é mesmo a unidade. A unidade mesmo é que nos fornece água para nós tirar de lá da unidade. Tem um tanque, nós tiramos água daquele tanque que nós viemos. Quando a unidade diz que não tem água para o povo, nós temos que tirar água bruta no Rio Kwanza. A equipa da Rede Girassol tentou contato com a administração municipal do Quilamba, mas sem êxito. E foi lançado nesta quarta-feira o primeiro cabo submarino de eletricidade no país. Com uma extensão de 1.800 metros, o cabo estendido do Capuçoca ao Mussulo deve aumentar a capacidade de oferta de energia elétrica no município. O cabo submarino para o reforço da energia elétrica no Mussulo é um marco importante para a região. Com 1.800 metros de extensão e um peso total de mais de 70 toneladas, este cabo é o primeiro cabo submarino de eletricidade instalado no país e figura-se como segunda fonte alternativa de alimentação de energia elétrica. Neste momento estamos a fazer o lançamento do cabo submarino no âmbito do projeto da eletrificação rural da Península do Mussulo, que acabará por ser uma segunda fonte, uma fonte alternativa de alimentação da energia elétrica que hoje já existe na Península. Com cerca de 32 quilos por cada metro, o cabo vai sair do Capuçoca à plataforma instalada no Mussulo e que pode durar uma semana para ser conectado. Nós fizemos a ancoragem na Península do Mussulo e agora estamos a desenrolá-lo em direção ao Capuçoca. No final da extensão do cabo, que são os 1.800 metros, teremos uma plataforma flutuante onde o cabo irá ficar pousado enquanto fizemos a ancoragem da outra bobina de dimensão igual do Capuçoca em direção a essa plataforma, onde será feita a união dos dois cabos. O cabo elétrico vem também já com a fibra óptica incluída, o que permite aos operadores de telefonia móvel fazer também a conexão através desse cabo, interligando a cidade de Luanda através do Capuçoca aqui ao Mussulo. Em princípio, o processo deverá levar uma semana, mas é um processo novo para nós todos, sendo que é o primeiro cabo submarino de eletricidade que é instalado no país, então está a ser um aprendizado constante, mas estimamos que dentro de uma semana poderemos ter o processo concluído. Por seu turno, o administrador do Mussulo disse se tratar de um projeto de desenvolvimento para a península. E olhando para aquilo que é a perspectiva de desenvolvimento sustentável socioeconômico do município de Mussulo, nós estamos a dar aqui hoje um passo significativo para a garantia de infraestruturas de base para suportarem todos os investimentos, sejam eles privados, públicos ou até mesmo de novas residências, sejam então acomodados com toda a garantia de conforto, de sustentabilidade de infraestruturas básicas. É o que verificamos aqui hoje. Nós vamos ter um acréscimo de mais 30 megawatts de potência, o que vai significar então que nos próximos 5 a 10 anos tudo aquilo que for investimento para o Mussulo terá suportado com energia elétrica de qualidade. Primeiro cabo submarino de eletricidade vai reforçar a distribuição de eletricidade no Mussulo. E sobre o município do Mussulo não é tudo. A partir do próximo mês, os moradores passam a pagar tarifas de eletricidade. O anúncio foi feito pelo administrador municipal no fim do ato de lançamento do cabo submarino.
No Mossulo, os moradores estão com os dias contados para começarem a pagar as tarifas de eletricidade que até então era consumida sem alguma cobrança, segundo fez saber o administrador municipal Baudílio Vaz. Com o aumento desta capacidade, nós vamos ter aqui um novo quadro de gestão, que nós vamos ter concluído então o processo de instalação da rede elétrica a nível do território do município de Mossulo. E com esta conclusão é terminado também um período de carência, porque estávamos naquela fase de adaptação em que víamos tendo algumas interrupções no serviço e agora vamos ter aqui um serviço de qualidade e permanente. Gostaríamos também de lançar já aqui uma informação de utilidade pública aos nossos munícipes que a partir do próximo mês, não é, nós vamos já a empresa que vai ficar responsável pela cobrança de energia, não é, vai dar então início ao processo de cobrança. Quanto ao valor a ser cobrado, o administrador salientou que vai estar a cargo da empresa responsável pela gestão de eletricidade naquele município. Não há valor porque a tarifa vai ser dentro do plano de rede pública controlado pela ENDE por via de contadores. Todos aqueles que tiveram energia desde dezembro do ano passado até agora tiveram de uma forma gratuita, mas que nos próximos dias a realidade vai mudar e, claro, nós temos que pagar por aquilo que beneficiamos. E, felizmente, os munícipes mesmo de Mossulo é que haviam já há algum tempo esta parte indo cobrando a necessidade de pagarem um serviço. Mas não é só a distribuição e melhoramento de energia elétrica que o Mossulo precisa para acudir às questões primárias do município. Água e infraestruturas que permitam o acesso via terrestre não ficaram de fora na entrevista cedida à imprensa no final do ato de lançamento do cabo submarino de eletricidade. Dizer que com o lançamento do projeto BITA, o Mossulo faz parte das prioridades do Ministério da Energia e Águas e vai ser implementada uma rede de distribuição de água de 25 km numa primeira fase que vai comportar então os 6 primeiros bairros do município. Quanto à questão dos outros bairros, o Governo Provincial de Luanda tem já em carteira o lançamento de 3 projetos de distribuição de água que irão produzir 100 mil litros de água por dia por cada comunidade, isso para contemplar os 3 últimos bairros, para dar cobro então à necessidade de fornecimento de água na totalidade da população existente atualmente no Mossulo, com uma perspectiva, claro, de alargamento desse sistema para atender também futuros projetos a surgirem. Moradores do Mossulo começam a pagar energia elétrica a partir do próximo mês. Voltamos às capas dos jornais nacionais e internacionais nesta quinta-feira. Começamos novamente com o Jornal de Angola. A Conferência da ONU sobre Desenvolvimento encerra hoje. Angola defende nova ordem financeira para contrapor crise da dívida em África. 50 anos de independência nacional, cerimónia de condecorações homenageia a criança angolana. Estamos a olhar para a capa do jornal O País, que tem tudo e titula: Presidente da República conclui hoje a terceira fase de condecorações alusivas aos 50 anos de independência. Próximos 4 anos, BAD injeta mais de $1 bilhão para investimentos em Angola, mais celeridade. Executivo aposta na eficácia do plano de atribuição do bilhete de identidade. Rumamos para a imprensa portuguesa. O Jornal de Notícias escreve: Sócrates acusado de receber 3 remessas de dinheiro enquanto era primeiro-ministro. O julgamento começa hoje, mais de uma década depois da detenção. Luís Filipe Vieira, candidato à presidência do Benfica. O The New York Times, o jornal norte-americano, traz em destaque: um punhado de opositores do Partido Republicano impede que o projeto de lei de Trump avance. Olhamos novamente para o tempo. Na província de Benguela, o dia vai estar com o céu maioritariamente encoberto, temperatura mínima de 18 graus e máxima de 24, umidade relativa de 79%. É tempo para mais um intervalo no Manhã Girassol.
Renovados os votos de Bom Dia, uma Girassol, edição de quinta-feira. Neste bloco vamos voltar a olhar para a rua, saber como está o trânsito lá fora. Agora sim, vamos ter o Ernesto Jaime nesta edição. Ernesto, bom dia. Como estão as coisas aí? Onde te encontras? Há muito trânsito, carregado, fluido. O que é que tens para nós a esta altura? Bom dia, Iracelma, e bom dia também aos telespectadores que nos acompanham nesta altura. Nós falamos a partir do município da Camama, a estrada principal que liga então o Quilamba ao Golfo 2. Aqui que, quando a situação é circulação rodoviária, obviamente que apresenta-se como um ponto a se ter em conta, um ponto crítico nesta questão. Por esta altura, a movimentação faz-se de forma tranquila, trafega-se à vontade, tal como podemos verificar nas imagens, nos dois sentidos, aqui mesmo bem adjacente ao cemitério da Camama, um ponto que todos os dias o registro de pessoas e veículos é constante por aqui, mas a esta altura, quando já vamos na hora de ponta, conseguimos então ver que o trânsito faz-se na tranquilidade por aqui, por este perímetro. As viaturas que por aqui passam, obviamente que se realça aqui algumas em mau estado de conservação, obviamente que também, de certa forma, traz então consigo aquilo que podemos considerar atrapalhar o trânsito, pois quando as viaturas estão em mau estado de conservação, obviamente que não dá a resposta necessária, no caso em questões de velocidade, em questões em que é necessário aplicar uma velocidade diferente. Daí também pode ser uma das consequências de engarrafamento. Tal como podemos ver, o movimento também de mototáxis já é também notório. Muitas vezes eles que também têm a responsabilidade de carregar passageiros de um lado para o outro quando o trânsito está completamente infernal. O cenário que se pode ver aqui, Iracelma, é este, pelo menos nestas imagens aqui captadas pelo Suba Pedro. O movimento de pessoas também já se faz sentir, que todos os dias luandenses ou munícipes, sobretudo da Camama, fazem-se então nesta paragem para poder esperar o táxi. O táxi este que não descansamos de falar sobre o próprio atraso dos taxistas, ou então a falta dos taxistas ou táxis, assim é que está correto, nas paragens, o que de certa forma vem aqui acompanhado também com as linhas curtas que muitos deles fazem, e uma nota que também vamos continuar a insistir para que quem de direito possa então ouvir e acudir à situação de muitos municípios aqui deste perímetro, tem que ver com a falta de transportes públicos. Esta enorme fila que estamos a ver nas imagens, obviamente que poderiam ser evitadas caso tivesse aqui transportes públicos para então estes mesmos munícipes ou passageiros que todos os dias se fazem aqui presente. A movimentação aqui já é frenética, de pessoas de um lado para o outro, obviamente, à procura do táxi certo, do veículo certo para então poder chegar ao seu trabalho. A esta altura que se está na luta do táxi, pegar qualquer veículo aqui serve. Se aparecer, por exemplo, um caminhão, a pessoa queira ir e que tenha que chegar muito mais cedo. Neste sentido, conseguimos ver, por exemplo, o trânsito nesta passagem
neste perímetro faz-se de forma tranquila, porém é diferente o cenário já na via de serviço que vai então desembocar, passa a expressão, na rotunda da Camama. Iracelma, é este cenário que se pode descrever aqui neste primeiro apontamento do Bom Manhã com Energia. E já ia falar o Bom Dia com Energia, aí daqui a pouco entramos com o João Alves, porque somos uma plataforma. Bom dia, Iracelma. Bom dia, Ernesto Jaime. E o cenário do trânsito a esta altura aí na rotunda da Camama, onde o trânsito faz-se tranquilamente. As viaturas nesta altura que estão a trafegar naquele troço estão mesmo a deslizar. Vamos continuar a olhar para o trânsito. Agora, fora de Luanda, estamos a olhar para a movimentação rodoviária na província do Ambo, precisamente na Praça 11 de Novembro, onde há muita movimentação de mototaxistas, mas o certo mesmo é que o trânsito está 100% fluido, com alguns constrangimentos, algumas paragens que são impostas por conta da travessia de peões naquele troço, mas o trânsito faz-se bem, recomenda-se. É o cenário nesta altura que damos a ver aos nossos telespectadores na Praça 11 de Novembro, na província do Ambo, onde nós continuamos, estamos a olhar aqui para o troço Ambo-Kaala, trânsito completamente fluido, nem há sequer uma viatura a esta altura a circular por esta via. Recomenda-se para quem vai passar por este troço Ambo-Kaala. Mas um momento de interação com o João Alves. Contacto com Bom Dia com Energia. João Alves recebe este Bom Dia com Energia aqui do Manhã Girassol, aí para ti e também para os nossos rádio ouvintes. Verdade, obrigado. Recebemos-lo de coração, porque sabemos que é mesmo um bom dia com muita energia, semelhança do que nós vamos fazendo aqui deste lado na Girassol FM. Já vamos com 8h03. Em instantes recebíamos mensagens dos nossos ouvintes onde davam conta de muita dificuldade no trânsito hoje, Iracelma, não sei o que é que se passa, é quinta-feira, mas há muitas zonas de Luanda onde há muita pessoa espera ainda do táxi, está difícil tomar o táxi, pese embora a fluidez no trânsito, pelo menos dos pontos onde nós recebemos as mensagens dos nossos estimados ouvintes. É o caso da zona de Viana, portanto, Vila Sede até o Zango, um trânsito fluido, mas dificuldades no táxi, também na zona do Quimbango, a mesmíssima coisa. Talvez uma reflexão à volta da situação mesmo do pouco no que toca à questão dos transportes públicos. Talvez seja esta a situação. Exatamente. É preciso mais autocarros, porque Luanda já vai com uma densidade populacional muito grande e então o táxi, o transporte público é importante que seja também revisto neste ponto. Não sei se concordas comigo. Exatamente. O crescimento demográfico, infelizmente, não está a ser acompanhado com a oferta de transportes públicos. Há instantes tivemos também o Ernesto Jaime, que deu-nos o ponto de situação sobre o trânsito aí na zona da rotunda da Camama, onde o trânsito faz-se numa boa, está fluido, mas também há escassez de transportes. Há uma fila enorme a esta altura aí ao pé do cemitério da Camama. Infelizmente as pessoas já estão lá à espera de um meio de transporte para se dirigirem aos seus mais variados destinos. A esta altura, certamente, é o local do trabalho que acaba sendo o destino maioritário de muitos cidadãos que deverão chegar tarde e não vão conseguir produzir o suficiente, porque é muito stress. Provavelmente, é mas muito olha, stress a esta altura. Um ouvinte também mandou-nos uma mensagem nesta manhã dizendo que o trânsito estava fluido, como já o disse, mas entretanto tinha dificuldades do táxi, mas pontualmente às 8, olha que sorte, às 8 horas ele estava a chegar no local de trabalho. Este não vai levar uma meia falta, não é? Este sorte, uma sorte que não se estende para muitos, não é? O Ernesto há instantes já disse que qualquer meio de transporte servia ou vai servir para transportar os cidadãos que aí estão. É verdade, e o Monangambé volta a estar em alta. Volta e a polícia proibir o transporte, o que é de lei, na verdade, porque por uma questão de segurança, as viaturas consideradas as carrinhas e caminhões não devem levar passageiros, aquilo foi mesmo feito para o transporte de mercadorias. Então, ali a polícia a incomodar, mas a pergunta está aí, então, como é que eu faço? Como é que eu tenho que chegar cedo ao trabalho. Os taxistas a encurtarem as vias, enfim, uma quinta-feira infernal, podemos assim considerar.
considerar em termos de táxi. Pois. O Monangambé volta a estar em alta, apesar de entrarem em cena as famosas culpa-patas, os mototaxistas, mas o certo mesmo é que há zonas aqui em Luanda, ou pegas o Monangambé, ou corres o risco de não chegar a tempo e hora no local de trabalho. Já me faz voltar pegar ou largar. Ou largar. Já me faz voltar à infância, Iracelma, quando magoelávamos, não é? Naturalmente. As magoelas ali nos carros, como chamávamos. A pendura ali por trás do carro e lá íamos até um determinado ponto. Mas às vezes também dava errado essa situação. Ou levavas um monte de tabefes quando chegasse a casa, uma boa surra, porque o vizinho viu-te e foi queixar os pais. Foi denunciar. Ou então tu, ao desceres do carro, e porque já levava uma certa velocidade, ali só a tua queda. Mas já, é uma basula. Mas já na idade adulta, é pegar ou largar. É pegar ou largar ou tudo ou nada, não é? Para não falarmos também, Iracelma, daquela luta para subirem nos autocarros públicos. Já alguma vez presenciaste? Eu, por acaso, não presenciei. Eu já vivi estas situações já há muitos anos, não é? Mas agora eu acho que a situação tornou-se mais difícil, tal como dissemos há instantes. Não é? O crescimento demográfico aqui na nossa cidade capital, infelizmente, não está a acompanhar a oferta de transportes públicos, o que leva muitos dos nossos bons cidadãos que levantam cedo, dispostos a ganhar a vida de forma honesta, passem por estas situações. E atenção, nem sempre esse empurra, o indivíduo consegue mesmo uma vaga dentro do autocarro. Já não há respeito pelos velhos, os mais velhos, nem muito menos pelas senhoras, sabes? Ali é safa-te e fuja, não tem como. Empurro-te daqui, empurro-te dali, estou lá dentro. E lá dentro também é aquele aglomerado das pessoas, todas ali bem apertadinhas. Bem apertadinhas, como se estivessem enlatadas. Não vistas uma roupa branca, não vale a pena. Não adianta. Não se recomenda mesmo. É o dia-a-dia, não é? É o dia-a-dia de muitos bons cidadãos desta nossa terra, gente que dá o melhor de si para ter a vida, para ganhar a vida, de forma honesta, para proporcionar o melhor para os seus. Estamos a falar das suas famílias, os seus filhos. Então, para estas pessoas, não é? Aqui vai um bom dia com energia. Bom dia com energia. Da equipa do Manhã Girassol e também do Bom Dia com Energia da Girassol FM. É verdade, a esperança do amanhã cada vez melhor, não é? Naturalmente. O importante é dar cada um de nós dar o seu contributo no desenvolvimento deste grande e belo país desta Angola, porque o Executivo continua a trabalhar no sentido de melhorar estas dificuldades que vamos encontrando no nosso dia-a-dia. Mas eu gosto da garra de todos os angolanos. É verdade. Somos fortes. Nós vemos nas imagens que o Suba Pedro dá-nos a ver aqui no Manhã Girassol. Apesar das inúmeras dificuldades, as pessoas não arredam o pé das paragens, mesmo com as dificuldades para pagar um táxi. As pessoas estão lá porque querem chegar aos seus destinos, principalmente o local de trabalho, para ganharem as suas vidas. Então, eu admiro esta garra. É o sentido de responsabilidade por esta pátria, por esta Angola. É verdade. Que vai fazer 50 anos de independência já. Naturalmente. É 11 de novembro. Naturalmente. São com várias muitos atividades. Avanços e também alguns desafios. Várias atividades em prol desta data. Muito importante para todos os angolanos e não só, também para aqueles países amigos desta Angola, rica e bonita. Exatamente. Vai ser uma oportunidade para refletirmos tudo aquilo que já aconteceu e tudo aquilo que há por se fazer para o desenvolvimento pleno da nossa mãe pátria. Eu gosto quando falas desta pátria. Então, olha, João Alves, é sempre bom ter esta interação contigo, meu colega. É sempre bom, é sempre saudável levarmos o Manhã Girassol ao Bom Dia com Energia e trazer o Bom Dia com Energia ao Manhã Girassol. Assim mesmo. Então é um ponto e vírgula, não é? Eu até já. É um ponto e vírgula. Agora já são 8h10. Nós seguimos deste lado com a atualidade. Uma delegação parlamentar angolana participa até sexta-feira na primeira sessão de premiações e condecorações do plenário do Senado Federal Brasileiro no quadro da cooperação parlamentar entre Angola e o Brasil. A comitiva é encabeçada pelo primeiro secretário da Mesa da Assembleia Nacional, Manuel Dembo. O encontro, além de impulsionar os laços interparlamentares, promove uma ação de troca de experiências e intercâmbio entre os órgãos legislativos. A cooperação parlamentar entre Angola e o Brasil é antiga e dinâmica, baseada na confiança mútua e com áreas de atuação diversificadas, buscando fortalecer os laços de cooperação e promover o diálogo entre os legisladores.
A terceira Comissão Conjunta de Cooperação Comercial, Económica e Técnica entre Angola e a Turquia encerrou nesta quarta-feira na cidade de Ankara. O primeiro dia foi reservado à reunião técnica preparatória dos diversos setores que intervêm no processo de cooperação bilateral, orientada pelo Secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas no Exterior, Domingos Vieira Lopes, e o presidente da Comissão Técnica e diretora-geral adjunta da Direção de Cooperação Internacional do Ministério do Comércio da Turquia. A quarta Conferência Internacional sobre o Financiamento ao Desenvolvimento, que arrancou no dia 30 de junho último em Sevilha, Reino de Espanha, termina hoje com as ações viradas aos novos caminhos para acelerar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O evento, que reuniu vários líderes mundiais, entre os quais o chefe de Estado angolano João Lourenço, na qualidade de presidente em exercício da União Africana, esteve essencialmente centrada na necessidade de encontrarem novos caminhos que permitam acelerar os ODS no mundo, numa altura em que faltam apenas 5 anos para o prazo previsto. 2030 é o prazo previsto pelas Nações Unidas para o cumprimento desta meta. O rapper e executivo americano Sean Combs, P. Diddy, foi considerado culpado nos 2 casos de transporte para fins de prostituição, mas absolvido de acusações mais graves, como tráfico sexual por meio de força e conspiração para extorsão. Entretanto, apesar do veredito, as penas pelos crimes que Diddy foi sentenciado ainda não foram divulgadas. O rapper e executivo Sean Diddy Combs foi condenado por transporte para fins de prostituição, mas absolvido de acusações mais graves. Nesta quarta-feira, o júri chegou a um veredito sobre os 5 crimes que ele estava a ser julgado e absolveu o cantor das acusações de tráfico sexual e conspiração para extorsão. A decisão foi anunciada no tribunal em Nova York, nos Estados Unidos. O caso sobre o magnata da música e símbolo do rap dos anos 1990, começou a ser julgado em maio e levou quase 2 meses para ser concluído. Formado por 12 pessoas, o júri ouviu depoimentos, analisou imagens e assistiu a vídeos relacionados às acusações contra o músico e os argumentos apresentados pela sua defesa. Preso desde setembro de 2024, Diddy se diz inocente de todas as acusações. Apesar do veredito, as penas pelos crimes que Diddy foi sentenciado ainda não foram divulgadas. P. Diddy foi acusado de conspiração para extorsão, acusado de operar uma empresa criminosa que facilitava o tráfico sexual, a distribuição de drogas, a coerção e a violência, e disso foi inocentado. A pena poderia chegar à prisão perpétua. Tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção, Diddy foi inocentado. A pena poderia ser de 15 anos à prisão perpétua. Transporte com fins de prostituição. Caso de Câncer Ventura, Diddy foi considerado culpado. A pena pode chegar a 10 anos de prisão. Tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção, Diddy foi inocentado. A pena poderia chegar à prisão perpétua. Transporte com fins de prostituição. Caso de Shine, Diddy foi considerado culpado. A pena pode chegar a 10 anos de prisão. No total, Diddy pode pegar até 20 anos de prisão. Além de rapper, Diddy é um poderoso executivo, dono do selo mais onipresente do hip-hop. Segundo o processo movido contra ele, Diddy teria usado esse poder de magnata para abusar, ameaçar e coagir várias pessoas ao seu redor, sobretudo mulheres. Esse comportamento teria durado mais de 2 décadas. Testemunhas alegaram que ele usou seu império empresarial como uma estrutura de extorsão para permitir e ocultar esses e outros crimes. Os advogados de Diddy argumentam que, na verdade, ele foi vítima de um processo excessivamente zeloso que teria distorcido seu uso recreativo de drogas e estilo de vida swinger. Os casos analisados abrangem o período que vai de 2004 a 2024.
Um relatório de um grupo de especialistas das Nações Unidas indica que o Ruanda deu treinamento e equipamentos militares ao M23 que ocupou regiões importantes da República Democrática do Congo. No relatório que foi entregue ao Comitê de Sanções do Conselho de Segurança da ONU, os especialistas afirmam que o Ruanda tinha a intenção de conquistar territórios. Segundo o relatório confidencial citado pela agência Reuters, o Ruanda exerceu comando e controlo sobre o M23 durante o avanço do grupo no leste da República Democrática do Congo. O documento espelha detalhes do treinamento que os especialistas dizem que o Ruanda forneceu aos recrutas do M23, além de equipamentos militares, como sistemas de alta tecnologia capazes de neutralizar ativos aéreos, que o vizinho da RDC implantou para dar ao grupo uma vantagem tática decisiva sobre o exército congolês. No relatório, os especialistas indicam ainda que o apoio militar do Ruanda ao M23 não visava principalmente enfrentar as ameaças representadas pelas forças democráticas para a libertação do Ruanda, afirmando que Kigali estava focado em conquistar territórios adicionais. Por via do documento, o Ruanda foi também acusado de violações flagrantes e sistemáticas de um embargo de armas, sublinhando que um ataque com mísseis contra um carro com membros das Forças de Paz da ONU poderia ter sido feito a partir de uma base ruandesa. De acordo com a agência de notícias, o relatório foi submetido ao Comitê de Sanções do Conselho de Segurança da ONU para o Congo no início de maio e deve ser publicado em breve. A informação sobre um possível envolvimento do Ruanda na conquista de regiões congolesas, bem como recrutamento e armação do M23, surge depois de, na última sexta-feira, os ministros das Relações Exteriores do Ruanda e da RDC terem assinado um acordo de paz em Washington, mediado pelos Estados Unidos. 8 pessoas morreram em pelo menos 3 países europeus, em consequência das altas temperaturas que se registram neste início de verão. As mortes em consequência das ondas de calor foram registadas na Espanha, 4, Itália, 2 e igualmente 2 na França. As altas temperaturas provocaram alertas de saúde e incêndios florestais, além de terem forçado o fecho de um reator nuclear na usina suíça. Segundo a agência Lusa, as autoridades espanholas disseram que um incêndio florestal na Catalunha matou 2 pessoas um dia antes. E as autoridades relataram mortes ligadas à onda de calor também na Extremadura e em Córdoba. Já em França, o ministro da Energia relatou 2 mortes ligadas ao calor, com outras 300 pessoas a serem levadas ao hospital. A Itália, por sua vez, emitiu alertas vermelhos para 18 cidades, enquanto na Alemanha foram previstas temperaturas de até 40 graus. O Hamas afirmou que está a analisar a proposta de cessar-fogo de Donald Trump, que o próprio presidente americano chamou de proposta de cessar-fogo final. Embora não tenha dito sim ou não ainda, o grupo palestiniano sublinhou que Israel deve se retirar do enclave. Através de um comunicado, o Hamas disse que estava a estudar novas ofertas de cessar-fogo recebidas dos mediadores Egito e Catar, mas que pretendia chegar a um acordo que garantisse o fim da guerra e a retirada israelita de Gaza. Bem à sua maneira, Donald Trump deixou no ar uma ameaça para o grupo palestiniano, referindo que espera, para o bem do Médio Oriente, que o Hamas aceite este acordo, porque não vai melhorar, só vai piorar. É tempo para conferirmos uma vez mais a movimentação nas principais artérias da capital do país. Esta confirmação vamos fazê-la agora com Ernesto Jaime. Ernesto, uma vez mais, bom dia. Continuas aí ao pé do viaduto da Camama, onde há muita movimentação de pessoas. Mas como é que está o trânsito? Porque há aqui esta rotunda por baixo do viaduto que interliga então, ou faz aqui esta conexão dos veículos que saem, por exemplo, do Nova Vida, o bairro também adjacente aqui a esta estrada principal da Camama, e os veículos que saem do Quilamba. Daí então este cruzamento, quando assim acontece, os veículos têm, ou seja, os automobilistas aligeram um pouco mais a velocidade por aqui,
a cautela aqui é chamada a atenção, pois também é um perímetro que atravessa muitas pessoas todos os dias, tanto neste lado em que falamos bem, como do outro lado há muita gente a atravessarem aqui este perímetro. O movimento de pessoas, obviamente, que já se faz sentir por aqui, nesta paragem onde estamos aqui, os táxis que vão para, por exemplo, o Golfo 2 Quimbango predominam esta mesma paragem. Não está muito cheia quanto a que mostramos anteriormente, mas obviamente que há já movimento. Se calhar é também devido ao facto de muitos alunos a esta hora ou a esta altura já estarem de férias, o que tem sido totalmente diferente quando os alunos estão no ativo, no caso, estão em tempos de aulas ou de provas. Nesta altura, o cenário que se pôde descrever aqui é este, as imagens que podemos mostrar é esta. A presença de agentes reguladores de trânsito também, obviamente, contribuem muito para aquilo que é a organização aqui nesta mesma paragem, que, tal como se pode ver, já há movimento de pessoas. Nós vamos procurar conversar com algumas, obviamente que cada uma aqui tem o seu destino, tem o seu trajeto para então percorrer. Agora aqui alguns curiosos também, obviamente, a verem aqui às câmaras e também suscitar um pouco mais de euforia. Vamos tentar conversar aqui, por exemplo, com este jovem que é... Aqui é a vossa placa? Sim, a nossa placa Banco Bay, é Tuna do Camama. Bonito. Como é que está a ocorrer o trabalho a esta altura? O movimento como é que está a correr muito bem. Está a correr bem, estou a gostar. Está a correr bem o trabalho. Seu nome? Pedro Narciso, mais conhecido pelo Mano Stari. Temos o Pedro, que é então jovem das placas ou dono da placa. Já agora, apenas é dono da placa ou jovem das placas? Nós somos daqui da placa, trabalhamos aqui, pertencemos aqui à placa. Mas o nome que se atribui a vocês é dono das placas ou jovem das placas? Dono da placa ou jovem da placa? Qual é o nome? O nome aqui é dessa paragem, placa do Banco Bay. Não, o vosso nome, vocês que trabalham aqui, como é que é a vossa, vamos dizer, ocupação? Por exemplo, tem um senhor que dá aulas, é professor. Certo. Vocês que lotam aqui, qual é o nome? São jovens da placa? Brigadista lotador, é brigadista. Brigadista? Certo. Ok, tá bom. Ficou o nome, Iracelma. São brigadistas, muitas vezes falamos de jovens das placas ou donos das placas, daí então o nome a ser dado por este nosso entrevistado. Tal como fizemos referência, aqui o movimento não é tão frenético quanto a paragem anterior que dávamos a ver então nas imagens que mostramos. Aqui o movimento é muito mais desafogado, se assim podemos considerar, as pessoas a andarem de um lado para o outro. Obviamente que algumas também percorrem algumas distâncias, pois a dificuldade de pegar o táxi noutros pontos também é chamada aqui a atenção. É esta a fotografia que podemos fazer nesta altura, pelo menos aqui desta paragem, aqui na via principal que transporte sem muitas dificuldades. São 8 horas e 24 minutos em todo o espaço nacional. Vamos olhar para o tempo. Na cidade de Luena, o dia vai estar com o céu enevado, a temperatura mínima de 9 graus e a máxima prevista de 28 graus Celsius. A umidade relativa do ar prevista de 43%. Vamos a mais um intervalo nesta edição. Até já. Estamos de volta nesta edição do Manhã Girassol. Continuamos a olhar para a atualidade. 2 homens gêmeos de 36 anos de idade foram detidos no Lubango, província da Huila, pelo Serviço de Investigação Criminal, acusados de abate ilegal de burros. A dupla foi flagrada a comercializar 150 kg da carne do animal, considerada imprópria para o consumo humano.
2 homens, ambos de 36 anos de idade, foram detidos no Lubango pelo SIC, acusados de abate ilegal de burros. Segundo uma nota do SIC enviada à nossa redação, os irmãos gêmeos foram presos em flagrante no bairro da Chavila a comercializarem 150 quilos da carne considerada irregular e não propícia para o consumo humano pelas autoridades sanitárias do país. A nota adianta que os suspeitos alegam ter comprado os animais no município da Palanca por 85 mil kwanzas cada e que a carne era maioritariamente enviada por encomenda para Luanda. O SIC adianta no comunicado que os suspeitos serão presentes nas próximas horas ao Ministério Público para a aplicação das medidas de coação cabíveis e apela à população a adquirir apenas produtos de origem animal nos mercados formais. O projeto 100 Empreendedores na província do Ambo contribui para estimular iniciativas locais e a promoção do turismo com negócios de forte impacto comunitário. O grupo visitou recentemente o Monumento Natural das Pedras de Candumbo, uma das principais referências turísticas da província do Ambo. A Total Energy e Acelera Angola, no âmbito da capacitação de 100 empreendedores, promoveu no Ambo um tour pelas emblemáticas pedras de Ndala Candumbo, localizadas no município da Chicala Xoloanga. O local, uma riqueza histórica e uma paisagem de encher os olhos, encantou os presentes. A experiência está a ser 1000. Descobri várias coisas da nossa cultura que eu não esperava aqui nas pedras, então a história me surpreendeu muito. Alguns mitos que eu consideraria mitos, não é? Da nossa subida até aqui, mas foi uma excelente experiência. A experiência do Ambo é algo que eu não esperava, porque vários pontos, não é, que eu já aprendi, que eu já conheci, pontos do país, na verdade, as pedras que a gente passa, mas não conhece a explicação disso. Mas graças ao apoio da Total, estamos aqui a aprender mais um pouco do país e que nós vamos pedir é que isso não termine por aqui. A província do Ambo, além de ser uma grande preservadora da cultura, de ter sítios culturais e momentos culturais muito preservados, também serve como um celeiro agrícola, como também uma província que desperta muita curiosidade, muita motivação para a cultura, para o empreendedorismo e principalmente para o agronegócio. Os 100 anos e 100 empreendedores têm, dentre vários objetivos, inspirar com ideias inovadoras para soluções locais. O kick-off para o agronegócio significa que todos aqueles projetos que foram submetidos no âmbito do projeto 100 empreendedores, aqueles na especialidade do agronegócio, nós vamos decidir, a partir de hoje, a criar as técnicas de capacitação, de coaching e de acompanhamento. Escolhemos particularmente a província do Ambo por causa do seu potencial agrícola, por causa da sua história e toda a mística que gira em torno aqui da província. Nós gostamos primeiro de começar a conquistar a mente do empreendedor, a influenciar por positivo claramente a mente do empreendedor. Nós queremos motivá-los a sentirem-se cada vez mais conectados com a sua própria terra, entender os problemas que a mesma tem e entender como as suas soluções, os seus projetos conseguem resolver esses mesmos problemas. O nosso negócio consiste na criação de galinha, produção de ovos naturais e o fabrico de compotas através da manga, ou seja, compotas naturais. Tem como solução a substituição dos usos comuns da dieta alimentar, por exemplo, a compota natural substitui o queijo, substitui a manteiga. Temos a galinha que tem como também uma das vantagens, que é o recurso a rações naturais, por exemplo, milho, a maçambala e tantos outros. Às 8h32, vamos falar sobre o desporto no Manhã Girassol. A conversa com a Georgina João agora. Georgina, muito bom dia. Bem-vinda ao Manhã Girassol. Bom dia, Iracelma. Muito obrigada. Dizer que gostei da camisa. Muito bonita. Muito obrigada. É bonita, muito obrigada, minha colega. E hoje, mais uma vez, como nas edições passadas, tens a responsabilidade de apresentar-nos a atualidade esportiva dentro
e fora do país. Exatamente. Nós hoje vamos falar de futebol feminino. O Combinado Nacional vai participar dos Jogos da Região 5 aqui de África. Vamos falar sobre o futebol feminino. Angola vai tentar mais uma vez uma medalha. Vamos falar também do futebol masculino, feminino, masculino agora. Os nossos jogadores que estão na diáspora. Bastos Kisanga foi operado na madrugada desta quinta-feira. Vamos falar também da festa que começou ontem na Suíça, que é o Euro Feminino, 14ª edição. Uma surpresa, a Suíça organiza a prova pela primeira vez e é a primeira seleção feminina a perder logo que na estreia, nesse caso, a anfitriã no jogo. Muito então, bem. Mas também houve algo muito interessante. Muita gente esteve no estádio que é para poder apreciar aquela partida que foi o desporto feminino, que agora já tem outra visibilidade, tem muita gente a ver, muitas boas jogadoras estão a ser formadas em clubes como o Tottenham, na Inglaterra, Portugal, Barcelona, por exemplo, tem sido o uau do futebol feminino. Muito bem, então vamos à atualidade. Vamos sim. A Seleção Nacional de Futebol Feminino, Sub-20, está a participar na Taça COSAFA, que decorre na vizinha República da Namíbia até ao dia 13 de julho. As pequenas Velvitas estão na Namíbia, palco dos Jogos da Região 5 para o futebol feminino. O Conselho Zonal 5 e a direção da COSAFA decidiram transformar a prova regional em Taça COSAFA. Angola está no grupo B com as seleções da África do Sul, Zâmbia e do Reino de Eswatini. Angola começa a sua participação na prova no dia 5 do mês em curso, diante do Eswatini, no estádio universitário UNAM, na cidade de Windhoek. A Seleção Nacional Sub-20 projetou a sua participação no evento aqui em Luanda. Assim confirmou numa entrevista no programa de esporte na rede da TV Girassol a vice-presidente para o futebol feminino da Federação Angolana da modalidade, Irene Gonçalves. Nós temos agora a competição que fazem parte a Catiana e a Sandrinha, que é a seleção Sub-18. Sub-18. Vai participar nos Jogos da Região 5, uma parceria com a COSAFA, que é a COSAFA Sub-20, transformar em Sub-18, por causa do apuramento que a Angola tem em outros países a nível da zona para o Mundial. O Mundial é Sub-20. Sub-20, então Sub-20. para dar jogos já a jogadoras que poderão estar presentes nessa competição. Sabemos que as que vão jogar o apuramento, muitas não vão ter idade no próximo ano para poder jogar. Então, a COSAFA é essa que tiver nessa interação e chegar nessa conclusão. E vamos já jogar de 3 a 14 de julho essa competição. E a seleção está a treinar, tem treinado já com muito boas jogadoras, já fazer um bom trabalho. Depois do encontro do dia 5 frente ao Reino de Eswatini, Angola terá mais 2 partidas na fase de grupos. No dia 7 de julho, será diante da Zâmbia e encerra a primeira fase com a similar da África do Sul. A prova que visa capacitar as seleções que vão participar nos apuramentos ao Mundial Sub-20 termina no próximo dia 14 do mês em curso. E o ministro da Juventude e Desportos reafirma o compromisso do governo em melhorar o nível do desporto em Angola. Rui Falcão destaca ainda o crescimento das modalidades individuais aqui no nosso país. Rui Falcão, que falava durante a Cimeira Estados Unidos-África, começou por declarar que o nosso país tem argumentos para ganhar o Afrobasket 2025. O titular da pasta do desporto também traçou os caminhos para conquistas no futebol e destacou o crescimento das modalidades individuais. Como nós somos resilientes, vamos organizar o próximo Campeonato Africano de Basquetebol, de 12 a 24 de agosto, e naturalmente estamos empenhados em recuperar o título continental. Ao nível do futebol, já aqui foi dito, o nosso ranking tem vindo a melhorar de forma sustentada, e vamos continuar a investir no sentido de irmos galgando esses patamares. Hoje, a realidade em Angola não é essa. Sendo que as modalidades coletivas continuam a ter o peso específico que têm, a realidade é que no ranking mundial, das várias modalidades, são as modalidades individuais aquelas que mais crescem. E com orgulho vos digo hoje que Angola é a número 1 do ranking mundial de MMA. O ministro da Juventude e Desportos reconheceu igualmente que o nosso país não tem tradição de gerar receitas financeiras com desporto. A pretensão é mudar o atual quadro e, neste momento, estão a ser construídos mais 2 estádios de futebol. Em Angola não há tradição de rentabilizar
o desporto. E o Plano Nacional de Desenvolvimento indica exatamente esse ponto de mudança. Angola tem vindo a investir em infraestrutura de forma regular. Para terem uma ideia, neste momento, nós estamos a construir mais 2 estádios nacionais de futebol e estamos a construir o primeiro centro de treinamento para atletas paralímpicos. Essas novas infraestruturas já vão beneficiar da nova filosofia de rentabilização de espaços desportivos. Ou seja, nós pretendemos abrir os concursos públicos de gestão dessas infraestruturas. As modalidades mais tituladas do desporto angolano a nível de seleções são o handball feminino com 15 conquistas no campeonato africano e o basquete masculino com 11 troféus no Afrobasket. O internacional angolano Bastos Kisanga foi operado no joelho esta quarta-feira após sofrer uma lesão sob supervisão de especialistas do Departamento Médico do Botafogo. De acordo com a imprensa brasileira, o quadro clínico do atleta é estável. Bastos Kisanga sofreu uma pancada no joelho esquerdo no início de fevereiro deste ano, numa partida contra o Nova Iguaçu, em Moça Bonita. O jogador voltou a entrar em campo no amistoso em março. No entanto, voltou a ressentir-se novamente no início de abril e desde então voltou ao departamento médico. O Botafogo até levou para o Mundial de Clubes, mas voltou a lesionar-se. No seu stories, no Instagram, Bastos escreveu: tudo correu bem, graças a Deus. Os meus agradecimentos também à equipa médica que fez com que tudo corresse da melhor forma. Em seguida, a minha família, que está sempre presente em todos os momentos. Na mesma publicação, o atleta agradeceu ao clube e ao médico e finalizou a escrever: mal posso esperar para voltar a fazer o que mais gosto. Mal nós podemos também esperar que para poder ver Bastos Kisanga de volta, tanto no Botafogo como nos Palancas Negras. Exatamente, para os desafios que se avizinham, não é? Exatamente. Temos o Campeonato Africano das Nações. O CHAN não é para o Bastos, porque é reservado a jogadores que atuam em campeonatos internos, mas para o CHAN, pelo menos, esperamos que até lá o Bastos Kisanga esteja bem para representar mais uma vez os Palancas Negras. Sim, nós ainda temos jogo 2024. Sim, na última edição. Na última edição. Foi muito bom. Os Palancas Negras conseguiram unir a nação angolana. Exatamente. Muito bem. E conseguiram mostrar que já não existe aquela seleção do quase. Agora todas as seleções não querem calhar com Angola de jeito nenhum. Passou a ser uma ameaça. Exatamente. Muito bem. Exatamente. Muito bem. Georgina, terminamos aqui a atualidade esportiva, mas já há muito ainda para acompanhar sobre o que o desporto diz respeito nesta quinta-feira aqui na Rede Girassol. Sim, nós vamos acolher o Afrobasket masculino já no próximo dia 12 de agosto. Então a Rede Girassol já começou a fazer a projeção dos Jogos de Angola. Vamos falar também sobre o que está a acontecer no mercado internacional, como no mercado nacional, isso em termos de saídas e entrada, bem como vamos olhar para a NBA. É verdade que já não tem jogos, já acabou. O Oklahoma City Thunder é o grande vencedor da edição 2025 da NBA, mas nós ainda vamos olhar para as entradas e saídas também das franquias desta que é a maior liga de basquetebol do mundo. Muito bem. Georgina, até amanhã. Até amanhã. Bom dia. E nós já continuamos aqui com Manhã Girassol. Vamos para o último contacto com Ernesto Jaime, que vai dar-nos a ver a movimentação nas principais artérias de Luanda. Ernesto, uma vez mais, bom dia. O nosso último contacto nesta edição de quinta-feira do Manhã Girassol. Aí uma imagem de um trânsito carregado, é aquilo que nós conseguimos observar. Vamos a isto, companheiro. Bom dia, Iracelma. Há quem diga que despedir-se é sempre a parte difícil, mas é o nosso último apontamento, sim. E o trânsito aqui já se faz de forma apertada, totalmente diferente dos pontos em que já passamos. Aqui onde falamos é bem adjacente ao Hospital Geral e por aqui, por esta via, para quem vai chegar ao Golfo 2, o trânsito já está totalmente frenético. É um afunilar
daqui da estrada, é o apertar também aqui dos automobilistas a procurarem, obviamente, a melhor faixa, a faixa mais rápida para poderem chegar, obviamente, aos seus destinos. Por aqui, obviamente, que passam também muitos automobilistas que queiram chegar, por exemplo, ao centro da cidade, Viana, ou também, por exemplo, Kazenga. Daí, a esta altura, estar muito mais carregado neste sentido descendente do que no outro sentido para quem sobe, por exemplo, ao Quilamba ou mesmo à Rotunda da Camama, ou ainda quem queira pegar esta via para chegar, por exemplo, ao Nova Vida, ou outros pontos que dão neste sentido Quilamba, neste sentido ascendente. Este é o cenário que se verifica aqui, dois cenários diferentes, um lado carregado, o trânsito, no outro lado não carregado, faz-se a circulação de forma tranquila. Por aqui a movimentação também, obviamente, é presente, pois há bairros aqui adjacentes. Entretanto, chama-se aqui a atenção também a questão da falta de sinalização nas próprias estradas, que aqui passa muita gente, porém não há sinalética de que há uma passagem por aqui ou metros à frente, o que de certa forma obriga os passageiros a fazerem a travessia em qualquer lugar que lhes apeteça, tal como conseguimos ver nestas imagens, dois cidadãos, dois munícipes a fazerem a travessia, agora três, e de certa forma a obrigar os automobilistas a terem que parar, a terem que travar então a velocidade para ceder a passagem a estes mesmos peões. A falta de sinalética, obviamente, que se constitui também uma forma de comunicar nas vias. A circulação rodoviária, Iracelma, que se pode então radiografar é esta: o trânsito está já completamente carregado por esta via e, obviamente, que muitos automobilistas a esta hora já estão atrasados. Diga-se que há quem também começa a trabalhar 10 horas. Se vai trabalhar 10 horas, o nosso telespectador que talvez nos esteja a acompanhar por meio das nossas plataformas digitais, obviamente que ainda vai a tempo, mas se começa às 8, está completamente atrasado devido então ao engarrafamento. É uma via que por esta altura não se aconselha, pois o trânsito está completamente carregado. Por aqui, esta pequena paragem que se faz aqui, o movimento de pessoas é totalmente diferente, como registamos nas outras. Não há grandes motivos de realce. Esta a radiografia que obviamente se pode fazer aqui neste troço rodoviário quando o trânsito está então totalmente carregado. Esta equipa obviamente despede-se. As imagens são de Suba Pedro, mas obviamente que temos, por exemplo, o Miguel Cristóvão, que está a transportar esta equipa móvel, bem como também o José Chiputo, que está então a auxiliar os diretos na rádio, e claro, eu, Ernesto Jaime, que falo. Fechamos este último apontamento com estas imagens não muito abonatórias no ponto de vista de circulação rodoviária. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. A movimentação aí na zona da Camama, onde o trânsito está carregado por esta altura. Mais um contacto, o último, com a Girassol FM. Então chegamos para dizermos bye-bye, já na reta final. Estamos a poucos minutos já de cortarmos a meta desta penúltima edição da semana do Bom Dia com Energia e também o Manhã Girassol.
É verdade. Bom dia, Iracelma. Dizer aos nossos estimados ouvintes que já estamos conectados com o Manhã Girassol, aqui na Girassol FM. Na verdade, é a parte mais difícil, como eu tenho sempre dito, não é? Chega esta altura da separação, vocês com os telespectadores e nós, naturalmente, com os nossos estimados ouvintes. Então fica aquela tristeza neste momento. Mas gosto em da suma, música. Está a música, La Isla Bonita. Esta música é de Madonna. Uma música que o tempo também, das muitas outras, não tem coragem de apagar. Não tem. Madonna pode ter a idade que tem, mas nesta altura é ainda considerada também a rainha da pop, não? Música pop ao nível mundial. E então nós, neste programa, temos esta oportunidade de mergulhar, viajar pelo mundo da música, associado naturalmente à nossa palavra. Em suma, tivemos um programa bastante recheado hoje, onde o destaque, Iracelma, recaiu mesmo para a conversa que nós abordamos com o Alberto Domingos a propósito da FINI, a Feira Internacional de Negócios Imobiliários, FINI 2025, começa já amanhã, Iracelma. E vai até o dia 6 deste mês. É uma oportunidade para as pessoas que estão à procura da casa própria, né, tomarem contacto com estes grandes agentes imobiliários, saber como é que estão os preços. Aqui também o realce vai para a presença de 200 empresas chinesas que vão fazer parte desta FINI 2025. É como dizia, saber dos preços das casas. Sabe-se que não está muito fácil agora obter uma casa, mas há inúmeras facilidades para também tê-las. Há aquelas que pagam-se na totalidade, há outras que vão-se pagando por parcelas. O grande problema está na primeira prestação. Estive aqui a conversar com o nosso convidado, Alberto Domingos, mas nada melhor do que também aqui lançar o apelo às pessoas para dirigirem-se aos nossos radiovintes e telespectadores para comparecerem na zona do Shopping Popular, já a partir da manhã, para saberem como é que está a situação da aquisição da casa própria. Tivemos também outras informações diversas ao longo desta manhã, notícias pelo país, pelo mundo, a briga entre o Trump e o Elon Musk, não é? Sabe-se que está ali um braço de ferro entre os dois. Uma amizade que tornou-se amarga, não é? Estava muito boa e agora, parecendo que não, estão mesmo de costas viradas. Uma mudança de página esquisita, não é? Esquisita. As amizades têm muito disso, Iracelma. Esperamos que haja entendimento, esperamos que a nossa amizade a nossa amizade, rádio e a não é? televisão. A nossa amizade de rádio e televisão, João Alves e Iracelma, não venha chegar a estes níveis. Olha, é forever, como se diz. É verdade, então assim foi o nosso programa. E daí do teu lado, como é que foi esta manhã Girassol? Olha, uma manhã completamente dinâmica, como sempre, levamos a informação diferenciada aos nossos telespectadores, com esta conexão permanente também com o Bom Dia com a Energia, que muda todo o quadro, mas como tudo aquilo que é bom dura pouco, infelizmente já consumimos as 2 horas de programa e vamos mesmo dizer bye-bye, não é? Aos nossos radiovintes e também aos nossos telespectadores. O bye-bye é daqui a pouco, mas o adeus a esta altura é mesmo para os nossos radiovintes nesta conexão permanente com a Girassol FM. É verdade, não vou chorar, como dizem. Amanhã, mas a promessa juntos. da manhã estarmos juntos novamente. Obrigado, Iracelma. Então, bom dia para si e continuação de bom trabalho também para os nossos estimados telespectadores. Nós, deste lado, ainda vamos continuar ouvindo boa música. E o Forti marcam presença nesta manhã amena de quinta-feira. Bom dia com a energia. Bom dia e até amanhã, João E até Alves. amanhã. Terminamos assim esta conexão com a Girassol FM, mas ainda não chegamos ao fim. Temos a Sara Rodrigues na reta final, como tem sido habitual. Sara, muito bom dia, bem-vinda, minha colega. Bom dia, Iracelma Arnaldo, muito obrigada. Está tudo bem? Está sim com a Iracelma. Estou ótima, graças a Deus, preparada para apresentar a programação do dia da Rede Girassol desta quinta-feira? Sim. Então vamos a ela, que o palco é todo teu. Muito obrigada, vamos a isso. Bom dia, sim, caro telespectador. Cá estou para levar até si a grelha de programação da Rede Girassol nesta edição de quinta-feira, referente a 3 de julho do ano de 2025. Logo cedo abrimos a nossa emissão com o Manhã Girassol. Informação, interação e boa energia para começar o dia com o pé direito. Ao meio-dia, o jornalista Adilson Garcia apresenta hoje notícias com os factos que marcam a atualidade nacional e internacional. Um dos destaques de hoje vai para a Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, que realiza um briefing sobre emprego e o plano estratégico do Instituto Nacional de Segurança Social.
Às 13 horas, a antena é assumida por Bravo da Silva, com o programa de Desporto na Rede. No cardápio desta tarde, vamos conferir os números, os destaques e a preparação das equipas que marcam presença no Mundial de Clubes. Às 14 horas, a tarde ganha ritmo com Tudo Passa Aqui, apresentado por Cuyela Clementino. O programa de hoje recebe um grupo de mulheres empreendedoras para um debate sobre o tema empreender para alcançar a liberdade financeira. Participe nas redes sociais, pois a sua opinião também nesta conversa é de extrema importância. E às 16h30 continuamos conectados consigo em mais uma edição do Conexão. Sim, com Braulio Anderson. Música, dança, emoção e muita alegria. Tudo o que precisa para animar a sua tarde. Às 18h30, Salu Gonçalves assume o comando com Zuela Meu Povo. As vozes das comunidades têm aqui lugar para serem ouvidas, com histórias, reclamações e realidades do nosso povo. Às 19h45 é a vez da jornalista Kina Santos a apresentar o Girassol Jornal, com resumo completo dos principais acontecimentos do dia. E às 21 horas encerramos a nossa emissão com o programa Especial Entrevista, um espaço de conversas abertas, reflexão e olhar crítico sobre a atualidade. Recorde-se, pode acompanhar a TV Girassol através dos canais 20 da ZAP, 54 TV Cabo e 508 da DSTV. Fique desse lado, pois a sua companhia faz toda a diferença, não é, Iracelma Arnaldo? Exatamente, porque os nossos telespectadores são a razão da nossa existência, não é? Por eles nós estamos aqui de segunda a segunda. Atenção, começamos cedo, às 7 da manhã, com o Manhã Girassol, e vamos até muito depois das 22 horas. E não podemos esquecer a novidade, não é, Sara? Exatamente, Iracelma. Contagem completamente regressiva. Faltam 4 dias para mudarmos de posição. Na grelha da ZAP. Exatamente. Vamos estar apenas a um clique, não é? Não vamos precisar mais de 2 dígitos, um único dígito, e vai estar ligado ao melhor da TV Girassol. Estaremos mais perto. Exatamente, proximidade total. Sim. Muito bem. A partir do dia 7 de 7, estaremos na posição 7 da ZAP. Vamos deixar a posição 20 e vamos estar na posição 7 da ZAP. Então chegamos ao fim. Sara, muito obrigada por ter apresentado a programação da Rede Girassol desta quinta-feira, e contigo encerramos esta edição do Manhã Girassol. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã para a última edição da semana. Bom dia, estamos juntos.